Olá pessoal, eu sou o professor Carlos e nesta aula nós vamos estudar a segunda parte aqui do assunto de junções PN. Nessa aula vamos estudar aqui a aplicação de polarização à junção PN, diagrama de bandas com polarização e algumas considerações adicionais. Aplicação de polarização. Quando nós temos uma junção PN e essa junção está sem polarização aplicada, ou seja, não tem corrente fluindo por esta junção, ela pode estar tanto curto-circuitada quanto em circuito aberto, que nós não vamos ter corrente fluindo através da junção por conta do equilíbrio térmico. Nesse caso, a tensão externa é zero. A tensão VBI, que é a tensão do potencial da junção PN, que nós vimos na aula passada, ela vai ser igual a soma aqui dos potenciais, a diferença dos potenciais do lado P para o lado N. Se nós aplicarmos aqui uma medição para tentarmos determinar o potencial no diodo com um multímetro, o que vai acontecer? Nós vamos realizar uma junção VN, uma junção entre metal e semicondutor polarizado tipo N, e uma junção metal semicondutor polarizado do tipo P. E quando nós fizermos a soma das tensões que estão presentes nessa malha, fechando aqui o circuito, o que vai acontecer? Nós vamos ter essa tensão menos essa, mais essa, igual a zero. E vamos chegar à conclusão de que a tensão na junção é igual à queda de tensão nessas outras junções. Então, se tentarmos medir com o multímetro, vamos chegar a tensão de potencial zero, não porque aqui dentro não tenha potencial, mas porque o potencial da junção, na hora da medição, ele é anulado aqui pelo potencial reverso das junções metal semicondutor utilizadas para fazer o contato. Já se aplicarmos uma tensão na junção, o que acontece? Essas regiões, que são regiões que anteriormente, na aula passada, chamamos de região neutra, aonde a soma da densidade de cargas em toda essa região é considerada constante, ela vai permanecer constante. Logo, qualquer potencial externo aplicado, ele vai se desenvolver em cima da região de depressão. E aí o que acontece? A tensão na junção, dependendo do sentido da tensão, na verdade, independente do sentido, ela vai ser VBI menos VA. Aqui o potencial está aplicado diretamente, e o que nós podemos dizer é que se eu tenho um potencial direto aplicado à minha junção PN, eu vou ter o potencial final igual ao potencial inicial menos o potencial aplicado. E se esse potencial for negativo, o potencial final vai ser a soma dos dois. Então, é isso aqui que nós temos nesse esquema. Com a polarização reversa, foi o que eu falei anteriormente, então temos aqui o modelo. E aí o que acontece? É como calcular o campo elétrico e a profundidade das junções nos casos onde eu tenho um potencial externo aplicado. Se nós pegarmos aqui as duas equações e fizermos todo o trabalho, nós vamos verificar que a largura da junção, tanto de um lado quanto do outro, a largura da junção, ou do lado N ou do lado P, ou a largura total, elas vão ser função do potencial aplicado. Então, se o potencial externo aplicado é zero,
tudo volta a ser como era antes. Se é positivo, a largura da região de depressão vai ser menor. Se é negativo, a largura da região de depressão vai ser maior. Então, nós temos aqui como relacionar a profundidade das junções ao potencial externo aplicado. E o resultado gráfico, o que nós temos? Supondo aqui a junção em equilíbrio ela tenha essa largura, quando estivermos aplicando VA igual a zero, quando o potencial for positivo, ela vai ser menor. Vai ser menor, então, a carga, vai ser menor o campo elétrico e vai ser menor o potencial interno da junção. Quando o campo elétrico, o potencial externo for negativo, nós vamos ter um aumento na profundidade da região de depressão, nós vamos ter nessa situação um aumento na região onde eu tenho uma concentração maior de cargas, eu vou ter um aumento no campo elétrico em toda a região e eu vou ter um aumento do potencial interno da junção. Uma aplicação aqui, um exemplo da aplicação de polarização, exemplo numérico. Como ilustração quantitativa de variação da largura da região de depressão do lado P de um diodo PN versus a dopagem nesta região e parametrizado com 3 condições de polarização, então nós vamos ter aqui um potencial. Essa primeira curva, cadê essa curva? Aqui, Não, essa aqui, com o losangozinho. Essa curva, ela vai me dar o potencial interno da junção com a dopagem para uma polarização positiva. Isso aqui é só a profundidade da região de depressão de um dos lados do semicondutor. Então, com o potencial positivo, eu tenho essa primeira curva. Sem potencial aplicado, eu tenho essa curva de profundidade com a junção. Com um potencial negativo de 3 volts, eu tenho esta profundidade. E com o potencial positivo de 10 volts, eu tenho esta outra profundidade. Então, a diferença aqui ela vai reduzindo de forma de uma raiz quadrada. Então, nós podemos fazer o cálculo do potencial da concentração do outro lado da junção, pode ser considerado um potencial fixo, e variando aqui a concentração da região P de um dos lados da junção. Outro exemplo, considere uma junção PN com Na 10 a 16, Nd 10 a 15, Kt 26 mV, Ni 10 a 10. Nestas condições, VBI é dado por isso aqui, a profundidade da junção é dado por essa, e ele quer que calculemos agora para que valores de tensão aplicada teremos um W igual a 2 micrômetros. Aqui nós temos um W um pouco mais do que o dobro e um W de 6 micrômetros. Então, essa aqui sendo a condição inicial, essa aqui sendo a condição onde nós temos aplicado um potencial externo para que a largura tenha os 2 micrômetros, e essa aqui é a aplicação de um potencial externo direto para que a região tenha 6 micrômetros. Então, nós temos aqui, fazendo os cálculos, nós vamos ter um VA de 2,12 volts para essa condição, um VA de 0,41 volts para essa condição. Basta utilizarmos esta equação, substituirmos os valores que temos e encontrar o que não temos, que é o VA. Então, é desta forma que nós fazemos este cálculo.
diagrama de bandas com a polarização. Então, uma forma muito interessante de tentarmos entender junções é observando o diagrama de banda das mesmas. A barreira de energia para os portadores é reduzida com a polarização direta e aumentada com a polarização reversa. Isso aqui foi o que nós vimos agora nessa aula. Com polarização aplicada à junção, o mesmo não mais se encontra em equilíbrio, e assim não mais podemos desenhar o nível de Fermi constante. Mais que isso, fora do equilíbrio, o nível de Fermi deixa de existir, o que, ao invés, podemos usar níveis de quasi-Fermi. Então, senhores, o nível de Fermi ele é um referencial que utilizamos para quando o material está em equilíbrio térmico. Fora do equilíbrio térmico, o nível de Fermi não faz sentido. E o nível de quasi-Fermi, ele não é exatamente o que seria o nível de Fermi, assim, e não existe nenhuma definição clara para ele, mas ele é uma extrapolação e uma ferramenta que nos permite observar o comportamento das junções polarizadas e chegarmos a conclusões bem interessantes. Então, baseado nas considerações preliminares acima, podemos desenhar os diagramas de banda para a junção PN com polarização direta e reversa. Então, o que acontece? Com polarização direta, os níveis de Fermi do material, de um lado e do outro, podem ser ainda considerados constantes. Então, ele vai ser o nível de Fermi do lado P vai ser constante em toda a região. Uma consideração que pode ser feita, mas que na verdade não estaria tão correta assim. O nível de Fermi em toda a região de região neutra, ela pode ser considerado constante e ele é ainda considerado constante, pode ser considerado constante dentro da região de depressão. Da mesma forma, do lado N, ele é considerado constante na região neutra e constante também dentro da região de depressão. A diferença entre esses dois níveis vai dar exatamente a energia do potencial externo aplicado. E aí nós vamos ter, dentro das regiões neutras, uma tentativa de volta ao equilíbrio, aonde esses dois níveis de Fermi eles vão novamente tentar entrar em equilíbrio em regiões bem afastadas da região de depressão, longe da ação dos potenciais, tanto interno quanto externo aplicados. Quando aplicamos a polarização reversa, temos o mesmo efeito. E fora das regiões de depressão, em regiões distantes, os níveis de Fermi tendem a voltar ao equilíbrio longe das ações do campo elétrico aplicado externo, que cai, teoricamente, sobre a região de depressão. E aqui na polarização reversa, a diferença entre os dois níveis de quasi-Fermi vão ser também a energia aplicada pelo potencial externo. Os níveis de quasi-Fermi foram considerados constantes e separados por Q. Por Q vezes VA, dentro das regiões de depressão. Os níveis de quasi-Fermi voltam a se juntar dentro das regiões neutras P e N, longe das bordas da região de depressão. Então, isso foi o que comentamos também anteriormente. Embora não exista uma prova cabal para tal procedimento, então, senhores, nós estamos utilizando um modelo que nós não conseguimos medir ou verificar experimentalmente. Existem argumentos convincentes que a justifiquem. Um destes argumentos é o fato da tensão aplicada cair todo sobre a região de depressão. Então, nós não conseguimos medir,
mas os efeitos externos observados, eles mostram que o modelo é razoável para o estudo e a análise dessas junções, das junções PN. Considerações adicionais. Adotamos no desenvolvimento acima uma junção ideal com dopagem do tipo degrau abrupto. Isso aqui é a consideração sobre o modelo depressão abrupto de P para N. Na prática, este tipo de perfil de dopagem nem sempre ocorre, podendo sim ocorrer uma variação degrau de dopagem. Com base na aproximação de depressão, foi possível desenvolver relações analíticas relacionadas à eletrostática da junção PN. A tensão direta nunca deve exceder a tensão interna da junção, VBI. Quando a tensão aplicada aproximar do valor de VBI, vários efeitos de segunda ordem de diodo começam a aparecer, modificando consideravelmente suas características. Então, senhores, o que nós temos aqui é que quando nós estamos fazendo essa análise, ela só é válida para tensões diretas, no caso a tensão direta, abaixo da tensão de VBI, ou seja, em um valor não tão próximo assim, porque nós vamos começar a ter efeitos de segunda ordem que vão fazer com que esses modelos não sirvam mais para análise. E na polarização direta, a tensão de polarização reversa, ela tem que ser muito menor do que a tensão ou de breakdown ou tensão Zener da junção. Então, esses modelos só são válidos dentro destes intervalos. Aqui, aplicar os conceitos aprendidos na análise da junção PN sobre uma junção isotipo, P mais P. Ou seja, o que é uma junção isotipo? É uma junção onde nós temos duas regiões de semicondutoras, uma do tipo P e a outra do tipo P muito mais dopada. O que vai acontecer? Eles vão ter aquele efeito de difusão até entrar em equilíbrio, vai aparecer uma região de depressão, vai aparecer uma concentração de carga de um lado e de outro aqui do centro do que seria a nossa junção, do que é a nossa junção, vai aparecer um potencial elétrico e uma tensão VBI, mesmo quando a junção tem o mesmo tipo de dopantes. Então, o estudo aqui é bem similar. Então, nós temos aqui o nível de Fermi, do nível de quase Fermi, dado pela concentração aqui do lado P. Então, para calcular VBI, teríamos esta expressão. O VBI vai ser dado pela relação entre o potencial, entre a dopagem maior, a concentração de dopagem maior pela menor. E aí nós vamos poder calcular todos os elementos aqui da junção, mesmo nesta condição de dopantes iguais. E, finalizando aqui, essa aula bem curtinha, temos aqui uma reflexão que eu deixo para vocês, uma referência. Então, a Bíblia Sagrada ela nos diz em João 3,16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, senhores, eu sempre coloco essas reflexões como uma espécie de aposta. Então, você aposta se isso é verdadeiro ou se isso é falso. Não tem como você comprovar, não adianta. Você comprova. O que eu tenho visto e ouço das pessoas, eu comparo muito a aposta que se faz contra isso como um checkmate do pastor. Então, o checkmate do pastor, você faz um movimento e é liquidado imediatamente. Então, o imediatamente para a gente pode ser ao longo de uma vida. Então, a nossa vida é muito curta. Então, considerem aí os ensinos bíblicos
para tomarem as decisões. Então, senhores, vou deixar vocês por aqui na aula de hoje. Fiquem com Deus e até a próxima.